Então, boa tarde a todos. Meu nome é Gabriele, eu sou graduanda da UFSCar, faço engenharia florestal e atuo no Comitê Técnico de Sementes Florestais da Associação Brasileira de Tecnologias da Abrats, na área de redes sociais e comunicação. Falando nisso, então, falando nisso, essas são as nossas redes sociais, tem o nosso Instagram, o nosso site e também o YouTube. Aí eu coloquei o QR Code para ficar mais fácil para vocês estarem acessando. E é com grande satisfação recebê-los vocês nessa importante reunião sobre a IN17. Antes de iniciarmos, eu gostaria de apresentar brevemente o Comitê Técnico de Sementes Florestais, que desde a sua criação, em 1984, desempenha um papel essencial no desenvolvimento do setor de sementes e mudas florestais do Brasil. O comitê, então, ele tem como objetivo promover a integração entre pesquisadores, profissionais, empresas e órgãos reguladores, incentivando o avanço técnico e científico na produção e comercialização e o uso de sementes florestais. Nosso trabalho ele é guiado por uma constante por qualidade, sustentabilidade e inovação, com o compromisso de contribuir para a restauração e conservação dos nossos ecossistemas. Entre algumas das nossas iniciativas estão a organização de eventos, como o Simpósio de Tecnologia de Sementes Florestais, que ele ocorre durante o Congresso Brasileiro de Sementes Florestais, aconteceu já esse ano, em Foz do Iguaçu. A gente também promove lives no YouTube sobre diversos assuntos e reuniões abertas, como essa de hoje. Aí a gente tem também o nosso mapa das sementes, que vocês podem encontrar no nosso site, onde também conseguem se cadastrar. O mapa ele tem sido estruturado desde 2018 e é uma plataforma nacional para identificar e difundir ações de coletores, produtores de sementes nativas, laboratórios de análise de qualidade de sementes, grupos de pesquisa e redes de sementes em várias regiões do Brasil. Daí aí coloquei também o QR Code para vocês estarem acessando. E atualmente o comitê ele é coordenado pela Bárbara Dantas e pelo Geângelo, contando com o apoio de outros membros associados à Abrates. Daí, aqui também coloquei o QR Code, que vocês conseguem encontrar informações de como se tornar sócio e como contribuir para o Comitê Técnico de Sementes, e também conhecer um pouco sobre a Abrates. Essa reunião ela é um exemplo do esforço coletivo do comitê para promover um diálogo aberto e construtivo com a participação de todos vocês. Estamos certos que a contribuição de cada um presente será fundamental para o sucesso dessa iniciativa. E aqui, então, tá como a nossa reunião vai funcionar. A gente vai ter algumas falas iniciais, porque já teve essas discussões anteriores, sobre as alterações que constam na IN17. Então, a gente vai começar com a fala da Juliana, que vai ser que é a relatora do grupo de análise de sementes, o José Mauro, relator do grupo de produção de mudas, e o Ivonir, relator do grupo de produção de sementes. Eu acredito que a Anabelle vai falar também, né, Ju? Mas acho que daí pode falar um pouco melhor depois. Sim. E depois, então, a gente vai entrar no debate aberto. E aí eu sugiro que os relatores limitem o discurso para, no máximo, 20 minutos. E as boas práticas para o nosso debate, manter o microfone sempre desligado quando não estiver falando, para evitar os ruídos de fundo. Levantar a mão se quiser falar. Todos devem seguir daí essa ordem de fala e não interromper os outros participantes. Aí a gente consegue fazer isso no canto inferior, que tem esse íconezinho de levantar a mão. E do lado direito, na parte do chat, só que não o chat, na parte dos participantes, a gente consegue ver a ordem de cada um. Aí, quando a gente fala, automaticamente sai da fila e vai para o próximo.
O chat, então, deve ser utilizado apenas para dúvidas ou comentários relevantes ao debate, evitando, assim, conversas paralelas. E sempre que possível, manter a câmera ligada para melhorar a nossa interação. E é proibido qualquer tipo de ofensa. Bom, então é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Espero que tenhamos uma boa conversa e passo a palavra, então, para a Ju. Obrigada, Gabriel. Então, pessoal, eu vou começar aqui a fazer a apresentação, falando um pouquinho do histórico, né, de como a gente chegou até aqui. Vocês estão vendo aqui a apresentação? Temos, mas não está em modo de apresentação, Ju. E agora? Ainda não. Mas vai ficar. Aqui para mim apareceu já. Tá. Então, vamos lá. Essas discussões que a gente vai ter aqui, o comitê técnico, né, como a Gabi apresentou, que tem o site, né, o www.sementesflorestais.org, nós iniciamos o debate sobre a legislação do Sistema Nacional de Sementes e Mudas em 2020, e aqui eu estou disponibilizando as lives que foram realizadas com diferentes temas sobre a legislação. O primeiro tema que foi realizado foi o credenciamento do sistema de qualidade dos laboratórios. Foi uma live realizada em novembro de 2020, né, em plena pandemia. Está disponível no link. Depois nós fizemos com o professor Iga o impacto do novo decreto sobre produção de sementes e mudas florestais, também disponibilizada nas redes sociais do comitê. Na ocasião dessa live com o professor Iga, nós fizemos um grupo no WhatsApp, que o Iga queria que tivesse a participação de diferentes atores do setor produtivo, indagando ele, questionando sobre as dúvidas a respeito do novo decreto. Então, esse grupo no WhatsApp, ele, mesmo após a finalização dessa live do Iga, ele permaneceu durante praticamente um ano, e foi aumentando, né, em torno de 50 pessoas, e nesse grupo nós começamos a discutir as alterações desejáveis para a IN 17, que resultou nessa live aqui, que foi feita dia 24/8. Nesse grupo de discussão no WhatsApp, nós dividimos a IN 17 em diferentes temas, tá? O tema é Renasem e RNC, o tema produção de sementes e produção de mudas, e o tema análise de semente. Cada tema desses foram formados diferentes grupos de trabalhos, cada grupo teve um relator. Eu fui a relatora da análise de sementes, o Ivoni, relator da produção de sementes, o José Mauro da produção de mudas, e a Lila, que não está aqui conosco, foi relatora do RNC Renasem. Então, a gente pretende aqui hoje fazer uma apresentação do que foi discutido ao longo desse ano e que foi apresentado nessa live, já como uma introdução ao tema, né? Porque a gente não está começando do zero. Toda essa informação sobre esse Fórum da Legislação que foi realizado, ele está na página do Comitê Técnico de Sementes Florestais, /fórum. E aí eu vou falar aqui rapidamente assim, um nivelamento bem básico sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, para a gente entrar na discussão desses grupos temáticos. Então, a gente está falando aqui, basicamente, da Lei 10.711, do Decreto 10.586 e da IN. Tá? Essa IN, ela substituiu a IN 56. Todo esse aparato legal, ele é de 2003 para cá, ele visa garantir a identidade e a qualidade do material de multiplicação e de reprodução vegetal produzido, comercializado e utilizado no Brasil. Então, por exemplo, as sementes para artesanato não entram nessa lei, sementes para alimentação também não entram. Então, são apenas o material de multiplicação com a finalidade de multiplicação, né, seja ele semente, muda, ou cultura de tecido, clones e etc. Importante frisar que o artigo 47 da lei, que permite o Ministério da Agricultura estabelecer mecanismos específicos
ou exceções ao disposto na lei para as sementes de espécies florestais nativas ou exóticas, então, ele nos dá uma certa liberdade da gente colocar coisas que são diferentes do que constam na lei para as espécies florestais nativas ou exóticas, né? Ou de interesse medicinal ou ambiental. Cada uma desses grupos de espécies constam no decreto, né? Então, a espécie de interesse ambiental é a espécie vegetal usada para proteção e recuperação de uma área. As florestais são consideradas espécies arbóreas ou arbustivas, e as medicinais. Então, por exemplo, a IN 17, ela substituiu a IN 56. E a IN 56, ela falava só das espécies florestais, né? A inclusão das espécies de interesse ambiental, de interesse medicinal, ela já foi uma novidade para a IN 17. E o que isso mudou na prática? Que, por exemplo, quando a gente tinha a IN 56, se você produzia no viveiro palmeiras e espécies florestais, você tinha que digamos, para tirar o Renazem da produção das palmeiras, você tinha que ir para a IN 24, né, que era a IN mais geral. E para as espécies florestais, você continuava na IN 56. Então, a inclusão desses grupos aqui reduziu a burocracia, né, na questão de tirar o Renazem do viveiro. Nem todas as espécies florestais constam na IN 17. Então, a gente tem, por exemplo, a seringueira, é uma espécie florestal, mas ela tem uma IN específica, que é a IN 26 de 2018. O café, que é também uma espécie florestal, ele tem uma IN específica, 35 de 2012. Coqueiros tem uma IN específica. Então, primeiro a gente tem que ver se existem outras INs específicas, às vezes, para as florestais, normalmente grandes culturas, culturas de interesse econômico, podem ter INs específicas. Tá? O acesso a todas essas INs está nesse link do Ministério da Agricultura, e quando a gente tem, por exemplo, espécies ornamentais que não constam na IN 17, não tem uma IN específica para as espécies ornamentais, então ela cai na portaria 616/2023, que substitui a IN 24, que é uma IN para mudas, de maneira geral, quando não há uma IN específica para elas. Então, a portaria 538, ela fala de sementes, qualquer semente que não tenha IN específica, e a portaria 616 fala de qualquer... fala para mudas de qualquer espécie que não tenha IN específica. A portaria MAPA 501, ela estabelece as normas para inscrição ou credenciamento. Ela é recente, né? Ela substituiu vários artigos que estavam distribuídos na lei, no decreto e nas INs, né? Então, ela resume tudo isso. A portaria MAPA 647/2024, ela fixa os valores, né, de quanto você precisa gastar para se inscrever ou se credenciar no Renazem. E na portaria MAPA 501, diz que o coletor ele tem que apresentar 2 documentos e não tem que apresentar nenhuma taxa de pagamento. Então, isso já configura que ele não precisa apresentar nenhuma taxa para se inscrever, ou melhor, para se credenciar. E a gente tem os casos de isenção do Renazem, do Registro Nacional de Sementes e Mudas, que seriam pessoas que importem sementes ou mudas para uso próprio em sua propriedade. Isso consta no artigo 8º da lei. Agricultores familiares ou assentados da reforma agrária, indígenas, que multipliquem os sementes ou mudas para distribuição, troca ou comercialização entre si. Aqueles que produzem até 10 mil mudas por ano, né? No caso, o pequeno produtor de mudas, que é a IN 19, que alterou somente esse artigo 1º da IN 17. E o decreto, né? O artigo 4º do decreto, que fala praticamente a mesma coisa que esse artigo 8º, só que ele tirou o entre si, troca ou comercialização entre si. Então, associações ou cooperativas de agricultores familiares que distribuam, troquem, comercializam, multipliquem sementes e mudas. Tá? Então, todos esses são isentos do Renazem. Então, agora eu vou falar rapidamente da relatoria do grupo de análise de sementes, que contou aí com a participação de várias pessoas, a Anabelle, a Lila, algumas pessoas que estão aqui, outras não.
Agradecer a contribuição de todas, a Miriam também, auditora fiscal do MAPA. Quando a gente começou a discutir, então, os artigos da IN 17 que falavam de análise de sementes, na época, né, que algumas coisas que já mudaram, constava que o nivelamento geral foi que os laboratórios de sementes eles não precisam ser acreditados no Inmetro. A Isabel está aí, né, para tirar dúvidas. E a IN9 constava os passos de credenciamento. Agora está tudo na portaria 501. Tá? E essa questão dos laboratórios, né, que toda semente que vai ser comercializada, ela precisa ter um laudo de análise emitido por um laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura. E houve uma manifestação de uma insatisfação no grupo, né? Por que instituições de ensino e pesquisa, que é difícil o credenciamento e tudo mais, é uma longa discussão, inclusive, essa. O grupo sugeriu que laboratórios de instituições de pesquisa e ensino não fosse necessário o credenciamento, desde que estivessem funcionando, possuíssem experiência de no mínimo 3 anos para análise de sementes de espécies de interesse ambiental ou medicinal. Tá? Na ocasião da publicação da IN 17, criou-se essa moratória aqui, que é desse parágrafo 1º. Durante 3 anos, a partir da publicação da IN 17, essas análises pudessem ser feitas em laboratórios não credenciados. Esse tempo já passou, né? Que desde 2020, todas as análises de semente precisam que sejam feitas em laboratórios credenciados. E, na ocasião, nós tínhamos discutido de passar isso para 5 anos. Seria um gargalo que foi identificado, né, pelo setor produtivo, a questão dessa obrigatoriedade das sementes, previamente a serem comercializadas, terem que ser analisadas em laboratórios credenciados. Aqui consta na portaria MAPA número 1 do Renasem, que é mais recente, quais são, para um laboratório se credenciar, o que ele precisa apresentar. Então, isso, na realidade, mudou muito pouco em relação à IN9, que constava os passos antigos do credenciamento. Uma das coisas que mudou foi que, por exemplo, o laboratório que vai se credenciar, ele precisa apresentar à instituição jurídica um contrato social registrado na junta comercial, dizendo que constando a atividade de análise de semente ou mudas. Então, nessa portaria, MAPA, as instituições de ensino e pesquisa, elas poderiam ser dispensadas desse contrato social constando a atividade de análise de sementes ou de mudas, né? Porque a universidade ela faz muitas outras coisas, né? Ela não vai ter só um laboratório de semente, então muito dificilmente uma universidade ela teria um contrato social falando sobre atividade de análise de semente. Então isso foi dispensado, que de certa forma simplificou o processo de credenciamento dos laboratórios pelas universidades. Então, dentro ainda desse artigo, né, da solicitação de inscrição e credenciamento no Renasem para o laboratório de análise de semente, consta que esse termo de compromisso ele tem que ser assinado pelo engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal, credenciado no Renasem. Então, por exemplo, um biólogo ele não poderia ser responsável técnico por um laboratório credenciado, né? E aí eu até tenho a dúvida, né? De repente o pessoal do MAPA pode ajudar a responder. Se a IN 17 ou a revisão da IN 17 dizendo que se pudesse abrir essa possibilidade para outros responsáveis técnicos, né? No caso de espécies florestais de interesse ambiental, se haveria essa possibilidade de ampliar esse escopo aqui dos responsáveis técnicos. Tá? E uma outra coisa que se fala muito é que os laboratórios credenciados, eles têm que ter um sistema de gestão de qualidade, mas em nenhum momento, que normalmente esse sistema de gestão de qualidade é a ISO 17025, mas em nenhum momento da legislação do Sistema Nacional de Sementes e Mudas, essa ISO é citada.
Antes, a IN 9 de 2024, ela constava no anexo, num dos anexos do formulário do credenciamento do laboratório, dizia lá nas entrelinhas que devia ter um sistema de qualidade implementado. E isso deduzido pelos fiscais, sistema de qualidade de laboratório é a ISO 17025. Mas aqui, o sistema de gestão de qualidade / ISO 17025, ela não está evidente, mas ela estaria assim nessas entrelinhas que teria que ter a declaração assinada pelo representante legal, pelo responsável técnico, de que o laboratório é capaz de organizar seus dados, sistema informações laboratoriais, de forma a garantir a qualidade dos resultados e a rastreabilidade completa das informações, desde o recebimento da amostra até a emissão dos resultados, uma relação do corpo técnico qualificado em número compatível com as atividades a serem desenvolvidas, lista mestra de documentos de laboratório utilizados no escopo solicitado, lista mestra de equipamentos de laboratório, está repetindo, e planta baixa e memorial descritivo. Então, a questão da exigência do sistema de qualidade / ISO 17025, ela poderia ser traduzida, interpretada nesses artigos aqui, nesses parágrafos, sei lá. Então, ainda na IN, falando sobre análise, as amostras das análises sementes e mudas serão realizadas em conformidade com as metodologias e procedimentos estabelecidos pelo MAPA. Então, as espécies, por exemplo, de natureza recalcitrante, não serão submetidas a análise de germinação ou de viabilidade ou de sementes puras. Então, elas estariam isentas dessa obrigatoriedade de ter um laudo de análise previamente a serem comercializadas, as espécies recalcitrantes. E nós sugerimos aqui, na nossa discussão da IN, que fosse incluído também as intermediárias. Também outra coisa que nós sugerimos, que é o que está em vermelho, é que fossem considerados outros testes, né, de vigor, teste de tetrazóleo, ou raio-x, ou scanner, outros métodos indiretos, como técnicas válidas para análise da viabilidade das sementes, desde que validadas em trabalhos científicos. E aí, também incluir a questão das sementes intermediárias, né, que são aquelas sementes que elas têm uma tolerância restrita à secagem, não podem ser armazenadas a temperatura abaixo de 0, muitas vezes, e que fossem incluídas também como espécies que poderiam ser isentas dessa obrigatoriedade. Então, essa exigência da análise de sementes em laboratórios credenciados previamente à comercialização, ela é obrigatória para todas as espécies? Não. Somente para aquelas espécies que possuem metodologia e procedimento de análise estabelecido pelo MAPA. Aquelas que não possuem metodologia e procedimento de análise estabelecido pelo MAPA não precisam ser submetidas à análise. Elas podem ser diretamente comercializadas. Tá? Para as espécies sem padrão de qualidade estabelecido pelo MAPA, isso tem que ser informado no termo de conformidade da semente. Vale ressaltar que a maioria das espécies, a grande maioria, se não todas as espécies florestais, interesse ambiental, elas não têm padrão de qualidade, ou seja, você não pode dizer que ela tem que germinar 80% ou 70%, ela pode variar no seu percentual germinativo, na sua viabilidade, porque ela possui muita variabilidade, diversidade genética, então algumas já germinam muito, têm um percentual de germinação muito baixo, então já se aceita que elas não tenham esse padrão de qualidade, tudo bem. Não é igual às sementes agrícolas, das espécies agrícolas. E para as espécies que possuem metodologia e procedimento de análise, mas que não possuem padrão de qualidade, então, que é o nosso caso, o responsável técnico deverá determinar o prazo de validade do teste de germinação. Então, essa exigência, né, foi bastante debatida, é considerado, como eu falei, um gargalo na questão da produção de semente, porque muitas vezes o produtor, o restaurador, ele compra essas sementes e ele já tem que plantar essas sementes, porque normalmente elas são produzidas muitas vezes no início da estação chuvosa, e os plantios têm que ser realizados também no início ou durante a estação chuvosa.
Então, o envio dessas sementes para um laboratório, até aguardar e esperar o retorno dessas análises, pode atrasar essa janela de plantio, né, nos casos de projetos de restauração ambiental, de restauração ecológica. Então, foram sugeridas várias foram feitas várias sugestões, e uma delas é que para essas espécies de categoria identificada de interesse ambiental, que possuam métodos estabelecidos, essa análise da viabilidade pudesse ser feita através de testes de emergência conduzidos em condições de vivir. Tá? Então, é um assunto bem polêmico aí para a gente discutir depois. Aonde que a gente vê que essas espécies possuem normas de análise definidas? Basicamente, são esses documentos na regra de análise semente, que é basicamente dizer que ela tem uma temperatura determinada para análise, um substrato, se possui quebra de dormência ou não, de maneira que um laboratório que realiza essa análise no norte apresente o mesmo resultado de um laboratório do sul. Inicialmente, o setor produtivo achava que somente essas 50 espécies que constam nessas 3 instruções normativas tivessem normas de análise definidas pelo Ministério da Agricultura, pois foi nesse grupo de discussão da IN que nós descobrimos que não são só essas 50 espécies. Todas as espécies que estão incluídas nas instruções para análise de sementes de espécies florestais também são consideradas, possuem normas de análise, portanto, têm que ser enviadas para um laboratório credenciado. A gente fez um levantamento, a gente viu que cerca de 500 espécies já possuem normas de análise definidas, né, por esses documentos. Destas, somente nós fizemos o levantamento nos laboratórios em 2022, vimos que 239 são analisadas pelos laboratórios credenciados. Nós temos em torno de 491 espécies demandadas pelo setor produtivo. Dessas, 152 já possuem normas de análise definidas pelo MAPA. E 149 dessas 152 são analisadas em laboratórios credenciados. Né? Então, temos, digamos, 3 possuem normas definidas que não são analisadas, enfim. Mas temos, assim, bastante espécies que já têm normas de análise definida. Bom, a questão vou já terminar nos próximos 5 minutos. O artigo 50, onde o responsável técnico deverá ser um profissional qualificado devidamente registrado no respectivo conselho profissional, né? Então, a IN 17, ela abre a possibilidade de ter outros responsáveis técnicos que não são engenheiro florestal agrônomo, como determina a Lei 10.711. E, na ocasião, nós sugerimos que, nesse artigo, né, 50 da IN, que fala especificamente das espécies florestais, interesse ambiental e florestais, fosse incluído que análise e produção, né? Porque o RT aqui está só para produção, mas a gente falou, mas e a análise das sementes? Estaria dentro da produção ou não? Então, a proposta foi que o responsável técnico de laboratório pudesse ser biólogos ou ter outras formações similares com capacidade técnica comprovada. Incluísse, então, né, o termo análise, né? E alterar algumas dessas exigências exigidas, né, para comprovar a qualificação desse responsável técnico, como, por exemplo, é exigido técnicas silviculturais, procedimentos de preparo do solo e de plantio, para incluir outras que são mais necessárias no caso de produção, análise de espécies florestais, como identificação botânica, práticas de coleta, ecologia vegetal, fisiologia e etc. Aqui no artigo 20 fala que a semente ortodoxa reembalada será submetida a nova análise sob responsabilidade do reembalador. Então, a nossa proposta foi de retirar esse artigo da IN. Bom, então eu termino aqui a análise das espécies do tema análise de sementes que constam na IN. Então, eu passo a palavra aqui para o José Mauro ou para o Ivonir. Quem que vai? Obrigada, pessoal.
A gente deixa as perguntas para o final. Acho que é melhor, né? Melhor todo mundo apresentar primeiro e depois a gente abrir. Ou então, o pessoal vai botando no chat aqui as perguntas. José. Ok, Ju? Todo mundo me ouve? Boa tarde, pessoal. Vou tentar acelerar o máximo para que sobre mais tempo para a discussão no final, ok? Então, fiquem tranquilos que já estou bem acostumado a acelerar e até mais fácil para vocês. Então, vou colocar na apresentação. E o nosso relato, na verdade, o que acontece na parte da produção de mudas, tá? Lá na negociação que a gente fez internamente e apresentou, e eram alguns pontos bem legais de vocês entenderem, tá? Vou passar super rápido para poder ficar mais fácil para todo mundo, ok? Deixa eu voltar ela aqui já na posição. Está passando na tela? Só para conferir? Pode passar uma vez para eu ver. Sim. Ok, então tá bom. Ok, então está passando. Então, só resumindo a ideia da Juliana, a gente se reuniu na parte de mudas, ok? Agora vamos voltar só para a parte de mudas. E aquela história, depois veio o decreto, falando exatamente as mesmas coisas, o que chama atenção teremos normas complementares. Só isso. Então, vamos passar rapidamente pela legislação, quando a gente fala na parte de mudas. Logo no artigo 1, a gente discutiu bastante sobre isso, tá? Exatamente o primeiro tópico, que era o quê? Mudas com 10 mil capacidades por ano, 10 mil mudas por ano. Aumentar para, por exemplo, 30 mil mudas por ano. Essa discussão sempre foi bastante calorosa. Se aumenta mais, se não aumenta, vai para 40, 50. Lembrando que um rural sozinho, um produtor rural, consiga fazer algo em torno de 40 até 50 mil mudas por ano, de maneira individual, sem muita dificuldade de produção, mas com um certo nível de engajamento. Okay? Então, no artigo 1, só essa ideia de capacidade individual. A gente pula lá para o artigo 21, olha só, a gente rodou bastante, quando passa para a parte de material de propagação vegetativa. Lá no parágrafo 1, só para resumir a ideia, tá? Fala assim, ó, se até março você tem uma produção e quiser acrescentar qualquer material de propagação, você terá de fazê-lo a cada 30 dias. Isso vai gerar o quê? Do mês de abril até dezembro, cada vez que eu tiver que fazer, eu tenho 9 inserções no meu sistema de material genético. E na prática, nenhuma muda sai com 30 dias. Já que elas não saem com 30 dias, sugestão, aumentar para pelo menos 120 dias, que é o menor ciclo de uma muda nativa. E aí eu já faço 3 inserções no meu sistema por ano. Isso facilita muito a parte burocrática de cada um dos produtores rurais de pequenos viveiros. Okay? Passando rapidamente, então, o que acontece lá dizia também que precisava de croquis de acesso ao roteiro para chegar nessas áreas. A gente percebe que hoje em dia, com o celular e com todos os outros aplicativos, isso não é mais necessário e dá um trabalho, às vezes, a mais de eu criar um croquis, sendo que eu não preciso dessa informação do modelo antigo. Não que eu não diga que não vai ser referenciado, mas a gente consegue fazer automaticamente a localização do seu viveiro e dos materiais de propagação vegetativa, ok? Então, basicamente, é só mudar de sistema. Passando lá para o artigo 24, e aí todo mundo percebe que a gente tem um problema, que não serve para muita coisa. Eu dizer que o viveiro produz, por exemplo, 100 mil mudas por ano, e na prática essa produção estimada nunca é cumprida, porque depende de demanda, é muito complicado de chegar material ao longo do ano e mudar muita produção. E a gente acaba não conseguindo utilizar esse valor para nada. Tá? Falando assim, eu vou ligar para o viveiro agora, que está dizendo que vai produzir, por exemplo, 1 milhão de mudas por ano, e na prática ele pode produzir 700 mil, ele pode produzir 1 milhão e 200, ou seja, a capacidade produtiva estimada não acrescenta muito para nenhum de nós que trabalha com a produção de mudas. Ok? Pulando rapidamente lá para o artigo número 27. E aí começa a ter um pouco de complicação quando a gente começa a trabalhar com propagação. O Ida está aqui. Exatamente a ideia, tá? Se eu perder a identificação do meu material de propagação vegetativa, clone A, B e por aí vai, lá no texto dizia, deverão ser descaracterizados, pois não poderão ser, nesse caso, comercializados, ok? Porque senão eu vou ter um problema sério de mandar um material que talvez não seja aquele para um lugar e aí eu não consigo rastrear. Ou seja, não deve ser descaracterizado, mas sim deve ser proibido de ser comercializado. Então, se a gente tem um problema seríssimo de identificação de material vegetativo, é muito arriscado que a gente consiga mandar para alguém que vai comprar esse material para um lugar que não é adequado para ele. Okay? Então, a gente consegue manter o padrão preconizado sem se preocupar muito em perder qualidade. Okay?
Artigo 42. Vamos lá. Ele, em vários lugares, aparece a mesma coisa. Nome comum. Eu sou de Viçosa, Minas Gerais. As espécies que eu conheço com nome comum na minha cidade são completamente diferentes da maioria de vocês. Isso acaba confundindo todo mundo. Então, em vários pontos da IN 17 aparece a palavra nome comum. Daqui a pouco volta lá na frente e volta também na nota fiscal. Então, a gente sugere que não exista mais essa obrigatoriedade de colocar nome comum para que não haja aquela confusão que sempre existiu e ainda continua existindo, ok? Artigo 44. O que acontece? As mudas durante o processo precisam ser identificadas de maneira individual ou em lotes. Imagine vocês se fosse trabalhar com a parte individualizada, ok? Para a produção fica extremamente complexa. E no ponto de vista, eu tenho rastreabilidade do meu lote 1, da data X, da espécie Y, eu não precisaria de colocar por indivíduo, porque se é o mesmo lote, eu não tenho esse tipo de problema, ok? Então, a gente pede para que exclua a palavra individualmente. Todo o texto continua, mas o individual não tem muita função para quem produz a muda. Pular para o artigo 45, da sequência, mesma coisa, tá vendo? Muda dedicada com o quê? Nome comum. Se eu excluir do texto anterior, automaticamente vai sumir em vários artigos, beleza? Ele continua dizendo o seguinte, olha, tem que ser identificado no artigo 6º, informar o nome dos municípios onde as sementes foram coletadas. Pô, peraí, se eu tenho marcação de lugares, se é uma área de coleta, se é uma área de pomar, alguma coisa assim, que eu já tenho georreferenciamento das matrizes, a cidade deixou de ter função. Eu brinco, às vezes, que tem cidades que têm municípios enormes, e eu dizer que é da município, por exemplo, de Agudos, São Paulo, que é muito grande, se eu já tenho a marcação do meu material de origem, ele não precisaria aparecer, porque é redundante no meu processo, ok? Artigo 45, fechou. Artigo 58, complicação para quem vende muda, tá? Lá ele diz no inciso 3º, especificar a quantidade de mudas para cada espécie e apenas citar os números de lotes, ok? O que acontece é, a gente não precisa descrever tudo, porque você tem rastreabilidade quando você vai trabalhar e está conferido no seu viveiro, na sua documentação, para colocar na nota fiscal fica uma coisa extremamente grande, e para quem trabalha com viveiro sabe a burocracia que se torna, se eu tivesse que escrever cada uma delas e o número de cada lote, sendo que eu tenho rastreabilidade do meu controle de lotes no nosso viveiro, e vai estar sendo fiscalizado. Não é um problema do ponto de vista de perder, e sim de não ter que acrescentar na nota fiscal, ok? Então, artigo 58, nota fiscal. Artigo 5º, ok? Número de termo de conformidade de lotes. Se eu tenho um controle do meu viveiro, alguém me fiscaliza, eu já tenho tudo isso marcado, eu não preciso repetir na própria nota fiscal, ok? Esse termo, porque ele é um documento anexo que já existe, ok? Então, o que acontece é, eu tenho esse controle, mas para que eu tenho que acrescentar na própria nota fiscal? É um serviço a mais, é uma burocracia a mais, uma complicação do ponto de vista de logística, de nota fiscal. Passando lá, artigo 64, ok? Não serão cobrados, o já até falou dele, a mesma coisa. Se eu tirei lá em cima a ideia da produção estimada, no inciso 3º desse artigo, eu não precisaria dizer a produção estimada, porque o artigo 24 já tirou no texto. Então, se eu apago no lugar, a gente apaga em outro lugar. Ok? Repetição. Anexo 11, o termo de confiabilidade. Se eu apaguei o nome vulgar das mudas lá para cima, do mesmo jeito, eu vou apagar nesse anexo, porque perdeu a função do ponto de vista de identificação botânica. Ok? E acrescentar o nome das matrizes, aí sim, porque estava perdido lá, eu tenho que cumprir o decreto que foi feito, que é o 10.568. Então, no decreto diz que eu preciso colocar. Então, na verdade, eu tiro uma coisa e consigo corrigir colocando as matrizes que você vai trabalhar. Okay? Do ponto de vista de apresentação, viu como é que eu sou super tranquilo e super rápido? Já apresentei, a ideia aqui é aumentar o tempo da discussão de todo mundo, ok? E deixar para que todo mundo possa conversar bastante. Bem resumido, bem rápido, esse material já existe, já está no site para vocês, ok? Muito obrigado a todos. Obrigada, Mauro. Um dia eu vou ser assim também. Ivoni, cadê você? Muito bom. Estou aqui. Deixa eu só colocar para apresentar aqui. Apareceu aí? Sim.
Não, Não? Para mim apareceu. Para mim pra também. mim, Então tá, vamos tentar ser rápido também, para a gente conseguir discutir mais. Então, nosso grupo era de produção de semente, né? Só o histórico, o Juliano já falou bem histórico, mas só revisando que nós tivemos auxílio aí, né, da Silvana e do Mauro, que deu para a gente aí um direcionamento sobre os artigos que a gente deveria estar discutindo, para favorecer, né, para agilizar a maior as discussões e focar nos pontos que a gente mais interessava em discutir e fazer alguma alteração ou não. Então, nós começamos com mais de 35 integrantes, né? E nesse grupo de discussão, a gente ficou com 12 participantes, mas claro que outros participantes também sempre ajudavam e a gente sempre estava interagindo entre nós aí para conseguir fazer essas discussões. Então, eu deixei o nome das pessoas que estavam envolvidas nessas discussões e para agilizar, então, a nossa discussão sobre os pontos da IN, eu trouxe aqui o artigo 5, né, que nós começamos a falar assim, que constitui-se obrigações do produtor de sementes de material de propagação vegetativa e de mudas, todas essas exigências, né, a procedência, a qualidade, a identidade, as normas dos padrões para as espécies. Então, tudo isso que fala aqui no artigo 5, a gente não quis alterar, porque eu acho que isso é o princípio de uma legalização e esse é o princípio de nós estarmos discutindo os artigos da IN, mas não com o propósito de retirar as exigências, a gente não ter uma norma que nos oriente a ter uma procedência, a ter uma qualidade da nossa produção, a realmente produzir as sementes com qualidade. Por que nós trouxemos esse artigo? Porque havia discussões em por que a gente vai exigir que tenha o controle de documentações? Por que nós temos que ter todas essas exigências em cima do nosso setor? É porque a maioria entende que essa norma não veio para prejudicar o setor, e sim veio para garantir com que o setor trabalhe com qualidade, e isso é possível. Nós chegamos ao entendimento que trabalhar com qualidade e trabalhar dentro das normas é possível. Quando nós chegamos ao responsável técnico, a Juliana já deu aí uma parte, né, da parte de análise, mas nós também falamos aí na parte de produção de semente. Isso também é uma discussão bastante acirrada, né, porque nós começamos a falar do responsável técnico e daí nós temos grupos de discussão. Nós temos opiniões diversas sobre realmente nós temos poucos profissionais habilitados para trabalhar nessa área. Nós devemos favorecer outros profissionais, nós temos biólogos, ecólogos, engenheiros ambientais que já trabalham na área e são grandes profissionais da área. Precisamos de capacitação para essas pessoas, para os profissionais, né, poderem atuar na área, e a diferença entre qualificação e habilitação, né? Então, a leitura da IN, ela é complicada, porque ao mesmo tempo que a IN ela difere da Lei de Sementes de 2003, né, onde ela é categórica em falar que o engenheiro florestal ou agrônomo é o responsável técnico pela produção, a IN, apesar dela não falar o profissional que deve ser o responsável técnico, ela fala que o profissional tem que ter qualificação e habilitação. E a habilitação quem dá é a graduação. Então é muito complicado a gente falar que outros profissionais podem ser responsável técnico na produção de sementes se eles não estão habilitados para isso. Então a gente tem aqui o que deveria, né, o profissional ter a qualificação para poder atuar como responsabilidade, e a gente tem várias aqui, né, várias disciplinas, várias categorias aqui que a pessoa deveria comprovar, então, para a sua classe, que para poder ser o responsável técnico, então, orientar a seleção fenotípico-genética das matrizes, recomendar técnicas silviculturais, a drenagem. Então, estou lendo por cima, tá? Vocês podem acompanhar isso, tá, na IN, mas esses são as etapas que o profissional deveria cumprir para conseguir entrar na sua classe e pedir para ser responsável técnico. O problema disso, do jeito que está escrito na IN, no nosso entendimento de discussão, é que a habilitação quem dá é a graduação.
Então, se a gente tivesse só a qualificação ou tivesse uma oportunidade dessas pessoas terem, seja através de um MBA, ou seja através mesmo da própria graduação de disciplinas como especial, poderem fazer essas etapas, a gente conseguiria, então, inserir os outros profissionais na produção de sementes. Mas isso é polêmico e é bastante discutível, então vai dar margem para bastante questionamento. Então, novamente falando de prazos, né, quando fala que a inclusão de novas espécies cultivar na declaração de fontes de semente deve ser até 30 dias, né, quando não é até dia 30 de março, então deverá ser efetuado até 30 dias. Nós falamos assim, 30 dias é um número muito baixo, deveria ser 90, mas esse número também é aleatório. A gente deveria realmente, nessa nova discussão, nessa nova etapa da IENA, realmente bater o martelo, sabe? Não só jogar um número 30, 60 ou 90, mas de acordo com a nossa experiência e os dados que a gente tem, é falar, olha, qual é o objetivo de você ter até 30 dias esse documento? Será que a gente não pode 90? Será que não pode até 6 meses? Desde que a gente tenha, né? O importante é ter a rastreabilidade e seguir sempre aquela normativa de rastreabilidade, qualidade e procedência das nossas sementes produzidas. E aqui nós temos o coletor, né? Que também ele se credencia no Renascem, então a gente entende que o credenciamento do coletor é uma etapa simples do processo. Para você então se tornar um coletor credenciado é bem tranquilo, porém a gente tem que entender que o coletor ele é responsável pelo serviço de coleta de sementes, e o treinamento desse coletor ele deve ser feito pelo responsável técnico. Então, lembrando que o coletor ele é pago pelo serviço de coleta de semente e não pela semente em si. Então, quando o coletor vende semente por quilo, na verdade, ele está vendendo o serviço que ele gastou, né, o que ele fez, o serviço dele para coletar aquele quilo de semente. Mas ele não está vendendo a semente, porque toda vez que fala em venda de semente, a gente está falando do produtor e não do coletor. Porém, a gente também não tem um artigo que fale sobre as atribuições do coletor. O coletor ele não vai no campo e só coleta a semente, ele tem várias etapas, ele tem que fazer essa escolha das matrizes, ele tem a seleção das sementes durante a coleta, a limpeza dessas seleções, que a gente sempre vai colocar, e tem várias etapas da norma que a gente fala, né, desse beneficiamento, né? Porque quando nós falamos de retirada da semente do fruto, nós entendemos como beneficiamento, mas se eu for um beneficiador, eu sou um produtor, eu tenho que ter meu Renascem, tem que ter meu responsável técnico, porque automaticamente eu estou me tornando também um produtor. Então, a gente deveria pensar nessa norma de ter essa etapa de limpeza das sementes e retirada das sementes dos frutos, não como etapa de beneficiamento, para não poder cair, então, nessa função de beneficiador que o coletor desenvolve, né? As embalagens das sementes com nomes, datas, armazenamento e guarda sementes são todas também responsabilidade dos coletores. Os coletores eles não fazem a colheita e entregam já para o produtor. Eles têm um tempo que vai ficar essas sementes guardadas, armazenadas, até então ele fazer a entrega desse produto. Então, esses são os exemplos, né, de como poderia ficar o artigo que discriminaria, então, essas atividades e essas funções que o coletor iria fazer, então, nessa contratação que ele terá para fazer as coletas. E, lógico, esse artigo fazer uma discussão melhor para chegar aí a um texto bem favorável, e que o coletor ele seja, acima de tudo, também valorizado e seja visto, né? Para a gente não ser alguém que está escondido durante o processo, mas seja uma parte importante e que seja visualizado no sistema como um profissional que é assim de essencial para a produção de semente, né? Então, o beneficiamento, a gente poderia pensar, né, no novo conceito para o beneficiamento,
que não, porque para não confundir com o beneficiamento que é feito nas sementes agrícolas. E a sugestão é de retirada, né? Que tanto o produtor quanto o coletor podem fazer algum tipo de beneficiamento, mas a figura do beneficiador é somente do produtor, né? Na verdade, que tem o seu registro como beneficiador e que tem o responsável técnico por trás. Mas a gente não entende o serviço do coletor na limpeza das sementes ou na retirada das sementes dos frutos como uma etapa do beneficiamento, como é o da agricultura. Aqui no artigo 12, né, nós temos que as sementes e os frutos contendo as sementes deverão estar acompanhados de nota fiscal, ou do laudo de vistoria, ou do contrato de prestação de serviços do coletor, quando estiverem sendo transportados para beneficiamento ou armazenamento fora da propriedade onde se realizou a coleta dos frutos das sementes. Essa é a situação mais comum que nós temos. É muito difícil a gente coletar sementes só na propriedade, o coletor coletar só na propriedade dele, é muito difícil. Então, como nós fazemos nesse artigo? Como mudar esse artigo de maneira que a gente não perca a rastreabilidade? Porque esse artigo nada mais é do que um compromisso com a rastreabilidade de onde nós estamos coletando essa semente. Então, nós temos que ter, sim, uma documentação, nós temos que ter um planejamento dessa colheita, mas nós devemos ter um documento também fácil do coletor estar em mãos, né? Não vamos inventar aí, esses contratos são muito complicados, mas nada que numa discussão entre o responsável técnico e o coletor, a gente consiga, por exemplo, uma carteirinha para o coletor, um documento que mostre que ele está prestando serviço para esse responsável técnico. O reembalador de semente, né, que também é uma etapa que nós também não é comum para a gente na nossa área. A reanálise, né, das sementes também, que teria que se passar por uma nova análise. A gente tem problema já na análise, imagina a reanálise dessas sementes. E, logicamente, aí a muvuca, né, que é vendida aí, essa grande quantidade de espécies, se a gente misturar, né, como que faria isso? Então, seria legal um artigo falando sobre quando for fazer a restauração por meio da semeadura direta, conhecido como muvuca, né? A gente tem uma norma específica e falando o que é, como se trata e como agir, nesse caso, referente às análises dessas espécies. No artigo 34, ele fala que as sementes deverão estar identificadas desde a coleta até a sua comercialização. Identificada desde a coleta significa que o coletor, em cada matriz ou cada espécie que ele for coletar ali, ele vai ter que já identificar, a gente vai ter que ter uma marcação ali. É como se eu a qualquer momento pudesse vir um fiscal e o meu saco de coleta não tivesse uma identificação, e eu teria problema com isso. Eu acho que essa identificação ela tem que ser, sim, levada em conta, a gente não pode perder a rastreabilidade, mas não necessariamente desde a coleta, né? A gente pode ter uma identificação dessa coleta na unidade que o coletor vai fazer essa limpeza das sementes, essa pesagem, essa embalagem, né, provisória, até o produtor vir buscar essas sementes dele. Então, essa identificação desde a coleta, ela se torna um pouco complexa e dificilmente a gente vê alguém fazendo essa identificação, com todas as etapas que tem essa identificação lá no campo. A gente vê na unidade onde está sendo beneficiada essas sementes. E na comercialização, né, a gente tem todas dessas identificações do seu lote, e o termo de conformidade foi uma ampla discussão, né? Se realmente na nossa parte florestal o termo de conformidade era necessário. Houve muita crítica, houve muita gente falando que não era necessário, que deveria tirar o termo de conformidade. Então, isso é uma discussão futura aí, para realmente entender esse termo de conformidade e verificar qual que é a melhor forma. Será que devo retirar mesmo? Ou será que a gente não está acostumado
com essa documentação e, na verdade, não é tão complicado assim. A gente poderia estar trabalhando melhor e poderia estar tendo mais esse documento para a gente ter a melhor qualidade e rastreabilidade nas nossas espécies. E é isso também, bem rápido aí, para a gente conseguir discutir. Obrigada, Ivone. Então, podemos abrir agora para o debate. Temos inscritos, eu já me inscrevi. Deixa eu ver, abrir a fila. A Luciana queria falar alguma coisa. Acho que ela se inscreveu, né? Alguém mais está inscrito? Flávia? Ah, não, Anabelle. Oi, Ju. Anabelle. Respondido, né? A minha pergunta foi respondida durante a palestra. Obrigada, Ju. Tá. Anabelle, você tem coisas a nos falar também, né? Antes do debate. Não, gente, só para deixar, né, a gente está aqui discutindo, está falando, né, está propondo algumas mudanças, mas como que isso chega, né? Quem recebe isso e que caminhos, né? Então, a gente tem tentado fazer essa articulação para que sejam incorporadas as mudanças que a gente já vem discutindo há tanto tempo, né? A gente lançou uma nota técnica do Redário junto com o comitê, né, sobre os desafios e oportunidades da cadeia produtiva, das sementes, né? E essa nota técnica foi um meio para a gente conseguir ter alguns avanços, né? Tem algumas coisas da nota técnica, né? Depois a Gabi pode passar para vocês também essa nota técnica, mas ela está no site do Redário, eu acho que ela está nos documentos no site do comitê também, né, Ju? A gente conseguiu incorporar bastante coisa, né, que a gente colocou na nota técnica no Planaveg, então isso já foi uma vitória, né, grande, né, tem muita coisa nossa lá que entrou, e essa nota técnica que a gente protocolou, ela no mapa, ela também foi base para a gente puxar essa conversa, de novo, sobre a reativação da Comissão Nacional de Sementes e Mudas, para que a gente pudesse ter um lugar para ser escutado dentro do mapa, né, que a organização civil também pudesse ter esses lugares. A gente protocolou isso no Ministério do Meio Ambiente, a gente já teve uma resposta, um despacho essa semana, falando que está sendo organizado um grupo dentro do mapa, um GT, para olhar a IN17. Então, assim, a ideia é que dessas discussões que a gente está fazendo aqui, a gente consiga também estar dentro da mudança da norma mesmo, que não fique só aqui a gente conversando e tal, e isso não seja utilizado. Então, a gente tem esses caminhos, né? A gente está aqui discutindo também, mas também está procurando caminhos para que tudo que a gente construa aqui seja ouvido e seja incorporado. Né? A gente ainda estava conversando agora com o Rodrigo Agostinho, do IBAMA, ele falou que vai tentar uma conversa nossa com o mapa, né? Eu estava conversando com a Fabiola também, né, da Diretoria de Florestas do Ministério, então, assim, a gente está tentando ter esse espaço para que tudo que a gente vai discutindo aqui, já tem discutido há muito tempo, que a gente consiga realmente incorporar isso, e agora é o momento, né, isso está em voga agora dentro do mapa. Obrigada, Anabelle. Reforçando o que a Anabelle falou, essa questão da Comissão Nacional, do Comitê Nacional, né, de Sementes e Mudas, o IGA fez parte, né, a Fátima também, que da IN 56 até a IN 17, esse comitê, ele concentrou as discussões, né, de alterações desejadas para a regulamentação da produção de espécies florestais, na época coordenada pelo Frattini, que depois faleceu, e depois veio o governo Bolsonaro, que destituiu todas as comissões, mas nós consideramos importante que essas discussões de alterações da IN não sejam resolvidas em 3 reuniões, que se abra a revisão da IN e assim como foi feito com o decreto, e em 3 ou 4 reuniões isso seja resolvido em Brasília. Né? São muitos artigos que estão em discussão, né? A gente tem um grande número de pessoas afetadas e que têm opiniões sobre essa IN,
Então, a ideia de criação dessa reunião técnica, que vai ser a primeira de várias, porque a gente não vai esgotar esse assunto aqui hoje, seja a gente começar a alinhar os diferentes pontos de vista, mas nós gostaríamos ainda que seja oficialmente criada uma comissão nacional com os principais representantes dos diferentes setores produtivos e universidades, para a gente ter um documento e uma resolução em conjunto, tá? Então, a ideia é principalmente essa. Vamos abrir, então, Flávia, depois a Bárbara e o Fabiano. Gente, por favor, peço que falem de forma, assim, bem resumida, porque temos muitas pessoas e não temos muito tempo. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada, Ju, pela oportunidade aqui hoje de participar. Eu estou representando a rede Rio Doce, né, de sementes e mudas, uma rede de sementes, né, formada aqui na bacia do Rio Doce, pós acidente, né, o desastre que teve aí do rompimento da barragem aí de Mariana, né. Então, é uma origem, né, diferente, né, das outras redes, mas a gente tem uma realidade muito próxima, né, a gente trabalha com comunidades muito parecidas, com as mesmas dificuldades, e o que eu queria trazer hoje aqui como proposta, de maneira bem breve, né, já me colocando à disposição, Ju, e dos demais, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso, com um tempo, né, mais extenso, mas a gente trazer para a discussão a questão do extrativismo vegetal, né, ele, ao longo, né, das leis aí do Sistema Nacional de Sementes e Mudas, a gente não tem uma menção ao extrativismo vegetal, né? A legislação ela é baseada na produção de sementes, né? Então, é uma lei muito vinculada à forma de produção de sementes agrícolas. E na restauração florestal, né, nas sementes utilizadas para restauração florestal, a gente tem como viés prioritário aí o extrativismo vegetal. Então, às vezes fica difícil enquadrar a produção de sementes oriundas do extrativismo vegetal dentro da legislação que existe hoje. Então, acho que seria importante a gente trazer um pouco dessa discussão, né, porque nem sempre o coletor ele é um prestador de serviços, né, e nem sempre aqueles que estão enquadrados como produtores de sementes, eles plantam, né, para poder colher essas sementes. Então, para a gente trazer um pouco dessa realidade também do extrativismo vegetal para dentro da IN 17, ou seja, numa norma complementar específica, né, para sementes oriundas do extrativismo. Mas esse extrativismo, porque, Flávia, o Sistema Nacional é para fins de multiplicação, né? Sementes e mudas para fins de multiplicação. Esse extrativismo seria para fins de multiplicação? Porque, por exemplo, polpa de fruto já não cai nessa legislação. Seria para fins de multiplicação, sim, Ju, porque o conceito de produção de sementes que tem no Sistema Nacional de Sementes e Mudas, vocês me corrijam, né, se eu tiver interpretado de maneira errada, né? Mas ele está muito voltado ao plantar para colher, né? E as sementes de restauração florestal, elas estão muito vinculadas ao extrativismo, né? De você chegar numa floresta e extrair recursos naturais, né? Ir numa floresta pública ou numa floresta particular, seja numa reserva legal, num APP, num fragmento florestal, e colher aquelas sementes, né? Então, esses coletores vão lá na floresta e extraem um recurso natural, né? E isso não está previsto na produção de sementes, né? Então, acho que isso traz alguns impasses, né? Até um pouco o que o Ivonir trouxe, sobre as dificuldades que um coletor tem de se enquadrar na legislação, né? A própria questão que ele trouxe do beneficiamento, mas eu trago também da forma de produção, né? Ele não é um plantar para colher, ele é um extrativismo de recursos naturais que estão na floresta, né, disponíveis. A não ser em casos de pomares, né? Pomares de sementes, você tem uma produção de sementes. Mas no caso da maior parte, né, eu posso dizer aqui da rede de sementes, exclusivamente as sementes são oriundas de extrativismo vegetal, né? Tá bom. Obrigada pela sugestão, Flávia. Nada. Bárbara? Olha, eu vou contribuir com o Acre, também é assim, então corroboro com a colocação.
Não estamos te ouvindo, Bárbara. Ainda. Estamos vendo você caminhando aí, ó, debaixo do sol. Fabiano quer falar? Espera a Bárbara. Tá, dentro dessa que vimos conversando a respeito dessa IN17, né, e uma série de alterações que visa flexibilizar que mais pessoas participem dessa cadeia produtiva da coleta, beneficiamento, restauração. Acho que foram muito bem colocadas as questões, tá? Mas a gente segue esbarrando em um aspecto que nos limita em termos da responsabilidade técnica, né? Então, a própria Juliana colocou essa IN17, né? Depois o Ivonir chamou também a questão da habilitação do profissional, né? E quando a gente debruça em torno dessa IN17, ela realmente, assim, permite, de certa maneira, que o conselho da classe profissional, não necessariamente o CREA, tá? Ele possa, eventualmente, reconhecer a capacidade, tá, de um profissional para atuar como responsável técnico em algumas etapas, tá, dessa cadeia produtiva. Entretanto, nessa mesma IN, ela é bem enfática no sentido de que, para você, por exemplo, ser responsável técnico de um laboratório de análise de sementes, apenas quem for credenciado no CREA, ou seja, engenheiro agrônomo e engenheiro florestal. Isso, claro, está na esteira daquela lei N de 2003, né, que estabeleceu essa exclusividade, essa condição, tá, para que a pessoa seja responsável técnico. A gente esteve, né, representando o Conselho Federal de Biologia, que eu também estou num comitê lá para tratar desse assunto. A gente esteve em agosto ainda no MAPA, né, lá com o pessoal, então, uma reunião presencial, né, com a Coordenação Geral de Sementes e Mudas, né, acho que era a Isabelle Ferreira, que estava lá presente na ocasião, e mais uma equipe. Eles, de início, né, eles colocam que eles precisam respeitar a legislação existente, né, e essa legislação deixa claro lá em 2003 que apenas os vinculados ao CREA, então, né, engenheiro agrônomo e florestal, poderiam assinar responsabilidade técnica. A IN17 dá uma flexibilizada, mas não chega a resolver essa questão, porque ainda esbarra em burocracias que o próprio MAPA, que é um órgão executivo, né, ele vai seguir o que está na lei, e eles não vão querer isso a gente sentiu essa conversa lá naquela vez no MAPA, eles não vão também querer comprometer decisões dele em relação em aprovar ou, né, aceitar que outros profissionais que não vinculados ao CREA possam fazer uma série assumir uma série de responsabilidades. O fato é que, naquela mesma reunião, eles disseram, olha, deveria haver ou poderia haver uma certa flexibilização no sentido de se criar uma possibilidade, tá, do próprio conselho reconhecer o profissional como habilitado, né, por exemplo, no gerenciamento de um laboratório de análise de sementes, né. O Ivonir colocou muito bem esse ponto, a habilitação se faz na graduação, tá? Então, atividades de pós-graduação, atividades complementares, tecnicamente não entrariam, mas o MAPA foi, de certa maneira, sensível e demonstrou uma certa flexibilidade nisso. O fato é que a gente talvez tenha que trabalhar essa IN, criar esses instrumentos jurídicos, né, de uma forma, através de lei ou de instituições normativas, que permita que o MAPA, então, ele tenha essa possibilidade. O próprio Conselho Federal de Biologia, ele está com uma minuta de uma instrução normativa, onde o próprio Conselho de Biologia, por exemplo, e claro, isso eu dou exemplo do Conselho de Biologia, mas outros conselhos, outros profissionais também que estariam, a princípio, né, poderiam seguir essa esteira, mas o próprio Conselho de Biologia reconhecer a pessoa como apta ou não, tá, para executar certas atividades de responsabilidade técnica. Uma vez o conselho reconheça, o MAPA, então, poderia aceitar esse reconhecimento, porque quem
tecnicamente, quem reconhece o profissional se ele é habilitado ou não é o seu conselho de classe, né? O MAPA, a princípio, ele não tem, apesar de acontecer, né, ele não teria, a princípio, essa prerrogativa de decidir se fulano, ciclano, beltrano, da categoria profissional A, B ou C, ele poderia ser responsável técnico ou não. Na prática, é isso que acontece. Na prática, quem acessa o Renasem, quem pede autorização, sabe que esbarra nessas questões, tá? Mas então, o que eu queria encerrar minha conversa é que todo esse diálogo, acho que a gente tem que também, não podemos deixar de perder esse horizonte de flexibilizar esse ponto, porque sabemos aqui que laboratórios de análise de sementes são pouquíssimos, e isso tem sido um gargalo na questão de análise de sementes que são usadas, por exemplo, para restauração. Pouquíssimos laboratórios com uma demanda enorme, e às vezes laboratórios predominantemente que ocorrem na região sul, tá? E, então, por quê? Porque realmente o laboratório em si só pode ter a responsabilidade técnica de um engenheiro florestal ou agrônomo, e eles têm, às vezes, outra vocação, não necessariamente na vocação nessa linha de sementes florestais, nativas, ou exóticas, mas assim, de interesse medicinal, de interesse ambiental, tá? Então, eu queria também trazer esse ponto da gente trabalhar junto nessa frente, né? Porque muita gente aqui é capacitada, muita gente tem competência para isso, mas esbarra em questões legais que o MAPA, infelizmente, está tendo que seguir, porque realmente eles são executivos, então eles não podem fugir muito, tá, da interpretação do que consta nessas instruções normativas e desses regulamentos. Tá? Eu acho que esse ponto eu queria chamar a atenção, tá, de que nós, eu como biólogo também, né, e outras pessoas que estão aqui presentes, são engenheiros né, ambientais, por exemplo, poderiam também, né, ter essa competência, essa responsabilidade reconhecida pelo Ministério. Era isso. Obrigada, Fabiano. Muito pertinente essa sua fala, né? E acho que esse é um dos pontos mais polêmicos aqui da IN. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso. Inclusive, eu vou colocar aqui a dúvida para o pessoal que está ouvindo, inclusive o pessoal do MAPA. Então, a primeira questão, por exemplo, que eu queria ter falado durante a fala do Ivonir, que eu me segurei, porque ele falou que só a graduação habilita, só que na escrita desse artigo 50, que eu copiei aqui no chat, ele fala que deverá ser profissional qualificado, não habilitado. Então, eu já interpreto de uma maneira diferente que o Ivoni colocou, que ele não tem que ter a habilitação, ele tem que ter a qualificação. E a qualificação ela pode ser dada não só pela graduação, mas por pós-graduação ou cursos complementares. Então, esse é um ponto da IN que eu até gostaria de ouvir o pessoal do Ministério ou, enfim, advogados, assim, para esclarecer melhor. E, sem dúvidas, essas exigências que constam aqui, né, de seleção fenotípica, genética, papapá, às vezes você quer trabalhar com restauração, mas você tem que cumprir uma coisa quase de melhoramento genético que não faz sentido. Então, está muito restrito. E eu digo mais, até um engenheiro agrônomo, porque o engenheiro florestal agrônomo ele não precisa comprovar essa qualificação, porque a lei, né, o artigo da lei, ele já permite que o RT seja ele. Mas se ele tivesse que comprovar todas essas habilitações, ele não conseguiria também. O agrônomo não conseguiria e o florestal também não conseguiria. Então, a pessoa tem que ter 2 graduações para conseguir comprovar essa qualificação. Mesmo porque, só para encerrar também, acho que eu vou dar um parêntese, Juliana, não é que a gente queira virar engenheiro florestal ou engenheiro, né, ou agrônomo, mas, por exemplo, para restauração por semeadura direta, não faz sentido nenhum você trabalhar com irrigação, tá? Você trabalhar com fertilização do solo, porque isso aí não é utilizado na prática, né? São outras demandas, são outras exigências para você trabalhar com semeadura, ou como vulco, ou qualquer linha que seja, tá? Voltada nessa cadeia produtiva. Tá? Então, o que se exige legalmente não é necessário para essa área que a gente está pleiteando, sabe? Que é outras áreas afins, né? Então, não há necessidade, não há uma exigência
que, como tu falou, às vezes nenhum agrônomo, nenhum biólogo, o engenheiro florestal tem, mas pela lei de 2013 eles estão automaticamente habilitados, embora a formação às vezes não tenha nem com sementes nativas, né? Eles têm uma outra formação. Então, respeitando todas as áreas, porque todo mundo é importante, não é? Mas ninguém é totalmente preparado na graduação para executar essa tarefa de responsável técnico. É uma formação que você adquire com a sua experiência de vida, com o seu trabalho, não é? Então, essa questão da qualificação é muito importante. E quem reconhece a qualificação deveria ser o conselho de classe, e não um servidor do mapa que vai receber o pedido, vai olhar, mas o cara não é do CREA, então não pode. O cara é do CREA, pode. Sabe, é uma barreira muito simplória essa, que no momento o mapa está estabelecendo para reconhecer ou não a pessoa como responsável técnica. Era isso. Pessoal, vamos esgotar esse artigo, mas pelo menos 2 ou no máximo 3 falas sobre esse artigo para a gente passar para o próximo tópico. Alguém quer falar sobre esse artigo 50? Vai, Ivone, depois a gente passa para o próximo tópico. Não, tem que falar, Juliana, porque na verdade não, você não leu o artigo inteiro. Você leu qualificado e habilitado para. O problema está no e habilitado para. Essa habilitação ela está vinculada às disciplinas da graduação. E outra coisa que também não é necessariamente só problema do CREA, porque os engenheiros ambientais também são vinculados ao CREA. O CREA ele está ligado à lei de 2003, então é florestal e agrônomo. Então, não é só questão do CREA, porque senão o engenheiro ambiental também poderia. Mas aí, no final do artigo, fala habilite, que o habilite para, e aí coloca uma série de disciplinas que o profissional deveria ter. Entendemos que seria na graduação. Certo. José Mauro. Deixa eu ajudar todo mundo aqui, porque eu estou acostumado com curso e legislação, tá? Para todo mundo entender a lógica, como é que funciona. Alô? Okay? Bárbara, você quer falar sobre esse artigo? Você quer falar sobre esse artigo? Exatamente, eu estou querendo falar e fui interrompida várias vezes, eu não consegui começar a falar praticamente. Eu quero falar. Então pode falar. Por isso, tá bom. Sobre a questão do coletor, né? Eu acho que essa consideração sobre a coleta nos remanescentes, eu acho isso muito importante de ser considerado, né? E sobre o coletor fazer o beneficiamento da semente e virar um produtor ou não virar um produtor de sementes, isso é de fato há que ser considerado. Um comentário que foi feito sobre a possibilidade de um arranjo entre o coletor e o responsável técnico para que o coletor faça isso, e os coletores fazem isso, né? Eles beneficiam as sementes, né? Tem uma preocupação grande sobre a relação trabalhista também, né? Se há uma possibilidade de um RT dizer para um coletor que ele pode trabalhar assim ou assado, ele depois pode também argumentar que ele foi autorizado e que tem, sei lá, uma relação de trabalho. Era isso que eu queria... Tá. A gente vai tocar nesse assunto daqui a pouquinho, que a gente está esgotando a discussão do artigo 50, do RT. Foram os comentários que foram feitos, das apresentações que foram feitas, né? Não, mas eu sei, mas eu acho que você perdeu aqui a discussão, porque a gente começou a falar do artigo 50, e só para a gente esgotar o assunto do artigo 50, a gente está vendo quem tem alguma fala sobre esse artigo específico do RT. Aí, assim que a gente esgotar isso, a gente vai nesse assunto do coletor, tá bom? Só aguarda só um pouquinho, por favor. Obrigada. José Mauro. Ok. Então, para facilitar o entendimento de todo mundo, como é que funciona a legislação via MEC, via cada conselho, tá? Vou pegar como exemplo, então, eu criei um curso de engenharia florestal. Ele vai para o MEC da primeira vez, ok? Com as disciplinas básicas e a formação que o MEC exige. Eu posso colocar mais disciplinas e tramitou uma única vez.
Se o aluno, por exemplo, formou num curso de florestal que não tem habilitação, por exemplo, de produção de música, para todo mundo entender, ele também não pode assinar. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que pedir para o conselho fazer a disciplina daquela área específica, tá? E colocar no prontuário dele via conselho. Então, acho que os conselhos, por exemplo, o CRBio, tem que pensar assim, ó, quais são as disciplinas-chave que eu poderia elencar para que os cursos de, por exemplo, biologia, pudessem se qualificar no grupo chamado semeadura direta ou, por exemplo, responsável técnico. Isso vai ter que fazer com que cada curso de graduação de biologia que exista tenha que mexer no seu PPC, que é o plano normal, tramitar via MEC, ok? Para que a turma que entrar consiga ter essa habilitação. Então, isso que acaba que todo mundo se perde um pouquinho quando vai entender a legislação. Exemplo, a gente está mexendo no PPC da Florestal aqui na UFSCar Sorocaba. Okay? Porque a gente não tem, por exemplo, mecanização. Então, o aluno que não fez mecanização, ele não pode assinar por isso. Okay? E essa aqui é uma coisa interessante de entender. Tá? Quando você cria um curso de graduação, ele vai para o MEC, que é o mínimo necessário, que você coloca mais para cada especificidade. Ó, no Sul tem mais voltado para uma coisa. E aí que todo mundo esquece que tem que mexer no plano da graduação. Por isso que é meio estranho de entender. Não é que porque no CREA, dentro do CREA tem muito problema do cara que não é de uma área específica. Querer fazer um trabalho, por exemplo, então, de hidráulica, que ele não tem na graduação dele, ele não consegue. Ele tem que fazer a disciplina e pedir junto ao conselho que vai verificar se na graduação dele existe no PPC. Só para todo mundo entender essa lógica, parece estranha, isso demora bastante tempo, em anos, tá? Porque tem que fazer a modificação de cada curso, por exemplo, biologia, que até então não credenciou para uma área X. Só isso, para todo mundo entender, que é meio burocrático, tá? É bem demorado, é lento, sim, mas tem que ser feito em algum momento, então tem que tramitar tudo de novo. Só para todo mundo entender a lógica, que é MEC primeiro, depois conselhos, ok? Ficou mais fácil assim. Obrigada, Zé Mauro. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre esse artigo? Podemos passar para o próximo tópico? Bom. Então, Bárbara, volta. Bom, Vivian, quer falar? Boa tarde. Eu sou aqui do Departamento de Floresta, né, do Ministério do Meio Ambiente, e a gente está nessa discussão com o mapa, inicialmente voltada para o parágrafo 1 do artigo 1. Aí eu não lembro se foi José Mauro ou Ivonir que falou sobre a questão da quantidade de mudas, né, dos viveiros que produzem por ano. A gente conversou com alguns atores, produtores, e eles relataram que um viveiro assim, de 70 a 100 mil mudas, ele consegue manter pelo menos um funcionário, ou pai e filho, funcionando durante o ano, né, pelo valor da muda e custos e tal. Por isso a gente pensou nessa isenção para esse número, produtor de mudas até 100 mil mudas por ano, né, para a gente viabilizar o negócio, e a partir daí ele entraria, né, nessa normativa. E quanto aos coletores também, a gente está tentando chegar no número, né, porque aqui tem a isenção, né, para alguns atores da cadeia, mas a gente gostaria de pegar aqueles atores individuais, que não sejam nem agricultura familiar, que não sejam, né, de povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, e a gente queria considerar esses coletores, né, que muitas vezes tem que pegar nota fiscal de terceiros, porque não tem essa estrutura, não tem esse acesso. E aí a questão de 1.000 quilos por ano, eu gostaria de saber a opinião de vocês, assim, por coletor, né? E isso é um pouco difícil, às vezes, de contabilizar por causa de peso mesmo, né, das sementes. Mas conversando de novo, né, com alguns atores, a gente meio que chegou nesse valor aí, de isentar dessa normativa, produtores de mudas de até 100 mil mudas por ano e coletores de semente individuais também, MEI, né, pequenos, como que fala? Outras coisas lá do CNPJ, né, que são menores produtores, eu esqueci o nome, mas de até 1.000 quilos de semente ano. Aí é sobre isso. Obrigada, Vivian. Essa questão da isenção dos pequenos produtores de sementes, né, que o Ivone colocou, é bem importante. Agora, se é 1.000 quilos, 500, né, eu acho bem difícil. Essa questão, eu acho que a gente pode até abrir uma enquete sobre isso, né, no comitê técnico,
porque acho que isso é muito variável, né, de acordo com o peso do fruto. Mas eu vou anotar isso aqui como uma coisa para a gente pesquisar melhor sobre isso, viu, Vivian? Não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre isso. Eu posso fazer, Juliana, porque esse foi o assunto que nós discutimos no grupo, né? A isenção das mudas é fácil a gente apalpar, né? A gente sabe que um pequeno produtor, ele produz a muda ali e está fácil. E até uma incoerência, né? Porque a IN fala que ele pode produzir 10 mil mudas, mas para ele produzir 10 mil mudas, ele tem que ter semente e não tem nenhuma isenção de responsabilidade em cima da produção dessa semente. Mas, em termos de quantidade, a gente não conseguiu estabelecer um número, porque, assim, se a gente estabelece um número de quantidade que o coletor pode vender, a gente já saiu fora da norma, porque o coletor não pode vender semente. Então, nós não fizemos um número de quilos que o coletor poderia vender, simplesmente porque ele não pode vender. Então, nós esbarramos na... Não, mas não é vender, seria a isenção de Renasem para o pequeno coletor ou pequeno produtor. Mas o Renasem, se a gente for pensar, não é o problema. O Renasem é fácil ele se credenciar no Renasem. Não tem taxa, não tem nada de impossível nisso. O problema está que ele não pode vender. Não, mas aí que está. O pequeno coletor ou produtor que tiver o Renasem, ele vai ter que cumprir tudo aquilo depois do Renasem, né? Que é apresentar os relatórios de produção e comercialização, declaração de fonte de semente, no caso o produtor, ou o coletor. Então, não tendo que ter o Renasem, você já fica isento de toda a burocracia Renasem. Eu acho justo a gente colocar isso como um tópico principal das discussões. Como a gente não vai esgotar tudo aqui, mas eu estou anotando esses tópicos para a gente voltar neles nas próximas reuniões e, de repente, trazendo estudos que embasem essas tomadas de decisão. Anabelle? Eu tenho conversado com a Vivian, com a Marília, né, sobre isso também. Né, e o que a Vivian traz aqui são de produtores individuais. Então, seriam MEIs, né, não seria um grupo de coletores, seria o valor para um coletor individual. Né? Então, esse número, assim, só para ficar bem claro, não seria um grupo que configuraria pequenos produtores, um grupo de base comunitária, né? A gente também tem conversado de colocar grupos de base comunitária nessa isenção, né? Número de mudas, número de sementes, né? O peso de sementes para MEI e colocar grupos de base comunitária. Então, trazer isso para vocês aqui também, sobre essa isenção, ela ser estendida para grupo de base comunitária e instituições sem fins lucrativos ligadas à restauração, a gente pensar nessa ampliação dessa isenção do Renasem, e aí não precisaria, eu acho que a Flávia perguntou ali, não precisaria ter RT, é isso mesmo. Certo. Flávia? Anabelle, obrigada, viu, pela resposta, estava bem angustiada aqui com isso, mas é um alívio muito grande, né, porque a gente sabe da realidade dos coletores. E, Ivone, queria só trazer um ponto sobre a questão que você falou da facilidade de se cadastrar um coletor, né? É realmente um procedimento simples, mas ele geralmente não é o procedimento que se adequa à realidade da restauração florestal. Por exemplo, eu não posso cadastrar um coletor da Rede Rio Doce porque ele não é um prestador de serviço, entendeu? Ele vende um produto, ele é um comerciante. Então, existe uma discrepância, né, entre o que é o coletor para o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e o que é o coletor, em muitos dos casos, dentro das redes de sementes, né? Essa é a angústia que a gente tem tido hoje, sabe? Porque, assim, eu entendo, vou falar o que eu entendo hoje, né? Eu já conversei até com o do Norte sobre esse ponto de vista de extrativismo. Eu não considero a coleta de semente como extrativismo, porque você só pode considerar algo perante a legislação, por exemplo, como extrativismo, se ela não tivesse uma regulamentação própria. Como ela tem uma regulamentação própria,
eu não consideraria como extrativismo. Ela é semente e ela tem uma regulamentação própria. Mas eu gostaria de saber a opinião e também da Juliana, ou alguém do MAPA, que consiga também discutir sobre isso. Mas, assim, particularmente, eu não entenderia sementes como um extrativismo. Isso traz para nós assim uma insegurança jurídica muito grande, Ivone, da atuação dos coletores extrativistas, né? Então, a gente não tem dentro da legislação do Renasem o termo extrativismo, mas a gente tem ele dentro do SNUC, né? Então, acho que é interessante a gente também trazer, além do mapa, né, que tem a ampla experiência disso ao longo, né, do tempo, mas trazer também o Ministério do Meio Ambiente, Serviço Florestal Brasileiro, hoje tem uma integrante aqui, né, eu vi, do Serviço Florestal, e o próprio MDA também, né, porque os extrativistas e os nossos coletores, eles são considerados agricultores familiares, então eu acho que é uma discussão muito mais profunda do que o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, né, eu acho que tem algumas nuances que podem, alguns ajustes que podem facilitar e muito a regularização ambiental das redes no Brasil. Então, acho que seria interessante trazer também esses órgãos para discussão, para poder complementar. Bárbara? Alô? Então, eu acho que o que a gente faz é extrativismo, né? Quer dizer, no meu caso, eu coleto das florestas, mas o meu coletor é meu empregado, né? Então, é outra coisa. Mas, uma vez que você beneficia, eu concordo com essa interpretação de que precisa ver, porque de fato, confunde com o produtor de sementes, né? A minha preocupação é muito mais com relação ao extrativismo, não ter uma relação com a produção e com a venda, porque você extrai da floresta o que você não necessariamente vai vender, e isso é um problema para a floresta, né? Você deixa de encarnecer da floresta, uma coisa que você não vai usar, isso é uma preocupação, e o que eu escrevi aí é que eu acho que a isenção, a lógica toda de haver uma legislação é por causa da rastreabilidade, que vem, como todo mundo disse, das sementes agrícolas, né? Então, mas a rastreabilidade é que é o eixo central. Então, se a rastreabilidade é essencial, então todo mundo tem que ser rastreável, toda coleta tem que ser rastreável, todo mundo tem que ter lote, todo mundo tem que ter Renasem. O que eu acho é que, dependendo do faturamento, você pode ter outros tipos de cuidados e isenções que não prejudicar a rastreabilidade, porque a rastreabilidade é a essência da legislação, né? É isso que eu queria falar. Posso responder? Sim. Só fazer um comentário, que essa rastreabilidade já foi até comentada nas notas, né? Não sei se é da rede, de alguns documentos que a gente recebeu aqui, que a gente não perderia essa rastreabilidade, porque a instituição normativa poderia ser um guia, né? Não algo, não teria o Renasem, mas o coletor, ao vender aquela semente, ele tem que atestar tanto a qualidade, a origem. Então, funcionaria muito bem essa relação com o rótulo, né? Essa questão toda aí, até que a gente consiga uma legislação apropriada para a recuperação, né? Da cadeia da recuperação. Então, a questão do Renasem, eu acho que ela não garante isso. A gente não pode deixar de isentar esses atores por causa da rastreabilidade do Renasem, e sim colocar o peso no rótulo, né, inicialmente. Eu vou complementar um pouquinho o que a Viviane falou. A gente tem olhado muito para o que está acontecendo agora com o PA Sementes, né, que ele não tem toda essa exigência de laboratório credenciado e tal, mas existe uma responsabilidade relativa ao fornecimento dessas sementes. Então, elas precisam ter rastreabilidade, onde foi coletada, porcentagem de germinação e tal,
para que se der alguma coisa errada, você saiba, você vai voltar para aquele grupo, você vai poder cobrar aquele grupo e tal, mas sem toda essa exigência. Isso, é mais ou menos isso, Isabel, que a gente tem falado, é flexibilizar as exigências, ser isenta, mas não quer dizer que ele não vai precisar fazer mais nada, ele vai ter flexibilização mesmo, mas vai continuar sendo responsável pelas sementes que ele está fornecendo. Então, você não tira toda a responsabilidade, mas você tem uma flexibilização que aí a gente, né, vai discutir como vai ser, mas aos modos do PA Sementes está bem legal, assim, se vocês puderem dar uma olhadinha no documento, eu achei bem legal. Qual documento, Anabelle? Que está regendo o fornecimento de sementes para o Programa de Aquisição de Alimentos, PA. Ah, sim. Uhum. Bom, em relação a isso, eu acho que essa flexibilização, ela é mais do que necessária, porque o que está ocorrendo é que hoje em dia está todo mundo ilegal, né? Os produtores de sementes, os coletores, todo mundo está colhendo, ninguém está analisando nada, né? Não está mandando para nenhum laboratório credenciado. Os laboratórios credenciados também não recebem, assim, a gente não pode dizer que eles não existe uma capacidade laboratorial, porque os próprios laboratórios não estão, os que existem não estão recebendo. Mas também, se todo mundo resolvesse enviar as sementes para fazer análise, não haveria laboratório suficiente para receber o volume de sementes que o Redário trabalha, que os projetos de restauração trabalham. Então, alguma coisa precisa ser conversada. Eu acho que é sempre interessante ter o controle de qualidade do laboratório, mas eu acho que não pode vincular esse laudo de análise à comercialização, porque vai para várias espécies, inclusive dessas mais comuns que a gente trabalha, a gente não tem informação sequer de secagem de armazenamento. Então, o tempo que essa semente, grandes volumes de sementes, né, estão esperando um laboratório voltar com uma análise, então a germinação está perdendo qualidade, né? E às vezes os projetos de restauração que são necessários e dependem da janela de plantio não podem esperar, e a gente não tem também uma capacidade de armazenamento de grandes volumes de sementes, né? Então, eu acho, considerando a importância da restauração, de políticas voltadas para a restauração, acho que tem que reduzir um pouquinho o nível de exigência que está vindo das espécies agrícolas, que tem mais de 100 laboratórios credenciados no Brasil para análise de soja, mas para as florestais não tem. Não tem. Quem é? Bárbara, quer falar? Bárbara? Eu não quero falar, não. A minha mão que ficou levantada, desculpa. Flávia, quer falar? Está desligado, Flávia. Opa, desculpa. Só para complementar um pouco, Jô, o que você trouxe com relação às análises laboratoriais, a Anabelle também deve ter um pouco dessa sensação também. As redes, hoje, elas estão vinculadas, né? Hoje aqui, né, a nossa realidade é vinculada a um grande mantenedor, né? Então, o custo dessas análises não é um peso para o mantenedor, mas ele vai ser um peso para os núcleos quando eles estiverem independentes. Então, às vezes, o núcleo tem 70 espécies, né, diferentes, e cada análise, né, de cada espécie em torno de R$110, então você vê que tem um peso grande, né, também o custo, né, dessas análises para os núcleos coletores, né? Então, a gente pensar formas de viabilizar essas análises para não perder nem a rastreabilidade, nem o controle da qualidade delas, né? Dentro desse contexto que a gente tem das redes no Brasil. Uhum. Alguém mais quer falar? Pessoal, só lembrar aqui que vocês assinaram a lista de presença, muito importante isso, porque as próximas reuniões a gente vai divulgar pelos e-mails, né, que estão aqui na lista de presença. Vou compartilhar aqui novamente. A gente vai terminar essa reunião às 5h30, tá? Por conta dos contratempos aí que a gente teve.
Nas próximas reuniões, a gente vai marcar novas reuniões, provavelmente a partir de janeiro do ano que vem, para debater pontos mais específicos, né? A gente queria convidar aí o Rodrigo Dutra para trazer um pouco do artigo dele sobre as propostas que ele fez para as sementes lá dos Pampas. Então, a gente tem vários temas importantes para ser tratado dentro da regulamentação, né, de espécies florestais. E voltar em alguns pontos específicos, né, que a gente vê que tem bastante polêmica, como a questão do RT, da isenção, né, do produtor, do pequeno produtor de sementes, e essa questão dos laboratórios. Alguém mais quer se inscrever para falar algum ponto? Eu ia comentar sobre a primeira fala, mas eu não lembro o que foi a primeira fala mais. A primeira fala foi do RT. Eu acho que um ponto crítico também nessa legislação é aquela exigência do coletor, do produtor, ter que ter uma nota fiscal. Para o transporte da semente tem que ter a nota fiscal. Tem algum ponto aqui que eu vou procurar na IN que diz que não é só o contrato, tem que ter a nota fiscal para fazer o transporte dessa semente. E, às vezes, você não vai comercializar essa semente, né? Mas para o transporte você tem que ter. Vou ver se eu acho aqui isso. Aqui. Tá é o artigo 57. Eu vou copiar aqui para o chat. Olha aqui, ele diz assim: na comercialização e no transporte, a semente, o material de propagação vegetativa e a muda deverão estar acompanhados da respectiva nota fiscal. Então, tem que ter a nota fiscal, não pode ter outra coisa. Então, isso é um ponto também bem complicado, assim, algumas aulas que eu dei em curso, o pessoal vai me perguntar isso, porque não tem, às vezes não tem nota fiscal. E o coletor? Ele vai ter nota fiscal? Como é que ele faz? Eu acho que esses pontos que nós colocamos aqui é o que deu maior debate naquela época, né? Então, acho que é viável, sim, a gente retomar o grupo, assim, de uma forma rápida, a gente conseguir debater esses assuntos, chamar especialistas dentro do assunto para a gente conseguir ter uma definição, porque eu lembro que nós discutimos muito essa isenção, nós discutimos muito esse RT, então todo mundo acordou, menos os defensores de classe. Esse foi o maior problema, às vezes, da discussão, porque a gente tinha gente defendendo classe, não defendendo também a nossa área de atuação, que é a produção de semente. Então, todos esses assuntos que foi colocado aqui hoje, eu acho que merece, assim, amplamente ser discutido para a gente ter uma definição melhor e todo mundo ter o mesmo entendimento. Sim, e eu acho que o mais importante também, Ivone, é assim, a gente está discordando de uma opção de coisa, mas, assim, qual é a proposta, né? Sim. Então, o artigo 50, a gente quer alterar, mas vai alterar para quê? Para qual redação? Então, eu acho que isso é um ponto importante, para isso não ser decidido a toque de caixa, em uma, duas reuniões, várias coisas têm que ser decididas, né? Então... essa foi quando eu falei lá, por exemplo, não, quem falou de número? De prazo, mas o Zé Mauro falou da isenção da muda e a Vivian também falou de isenção de semente, né? Eu acho que a gente tem que já fazer um texto sobre isso, só que não basta a gente fazer um texto e falar, agora a gente quer uma isenção de 100 quilos. Eu acho que a gente tem que ter um argumento muito forte, a gente tem que fazer um documento expresso em relação a isso. Por que esse número? Para não ser jogado, sabe? É igual o prazo de documentação. Tem até 30 dias, a gente quer 90, mas qual que é a lógica? Qual que é o trâmite burocrático que levaria a ficar 90 e não 30? Então, acho que isso a gente deve, quando a gente for começar a modificar os parágrafos, os artigos, a pegar justamente isso. Tá bem, não concordo, mas então qual a solução? Como vai ficar o texto e por quê? Sim.
Então, eu até encaminhar minha... Vivian, quer falar? Desculpa. Não, é só para a gente... Um ponto assim que a gente conseguiria mais agilidade, né, de alterar essa normativa seria com relação a esse parágrafo único, né, de estender a isenção para esses grupos que a gente conversou. Então, qualquer alteração, assim, qualquer coisa com relação ao que eu falei e outros pontos a esse parágrafo único que vocês acharem importante, pode enviar no meu e-mail, vou deixar ele aqui no chat, porque é uma reunião que a gente está tendo já, né, com o mapa. E a intenção é que, mesmo antes da gente melhorar essa normativa, a gente já consiga essa isenção para conseguir alavancar, né, a cadeia. Então, porque mexer na normativa toda vai muito mais tempo, né? Então, essa isenção aí, eu acho que já daria um fôlego, né, para diversos atores e... Então, qualquer coisa específica ou argumentos, né, que vocês tiverem aí, além das notas técnicas que a gente já recebeu, vai ajudar bastante. E essa isenção seria feita como? Regulamentada como? Então, o mapa está decidindo, mas ela já foi alterada por uma outra isenção, né? Por uma outra isenção normativa, né? Em 2017, está aqui, número 9. Então... Eu não sei falar ao certo, mas tem essa... provavelmente uma portaria, né, que eles viessem a... Pelo menos para já alterar isso, enquanto a gente tem tempo de, né, conversar com a sociedade de forma mais construtiva aí com relação ao restante. Bom, pessoal, a gente já está chegando nos momentos finais. Vocês querem falar mais alguma coisa? Só agradecer, Ju, esse debate é muito importante que a gente possa reunir, né, agentes do setor, especialistas, pesquisadores e fomentar, né, toda essa discussão, achei muito rico e ajuda a gente também no nosso posicionamento, né, acredito que não só a gente aqui da Nativas Brasil, mas como todos aqui atores da base da cadeia se enriqueceram muito de argumentos nos posicionamentos aí públicos, né, de relações e né, enfim, né, de trabalho num geral. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, espero que a gente possa levar esse debate adiante para contribuir cada vez mais com o fortalecimento do setor. Obrigada, Yara. Vocês são assim, um parceiro super importante, né, que é a Nativas Brasil, e é importante a gente alinhar, né, esse pensamento aí para a gente falar a mesma língua. Né? O Gustavo fez uma pergunta aqui. Você quer falar, Gustavo? Boa tarde. Na produção de mudas florestais, analisar as sementes em laboratório seria desnecessário. Muitas sementes coletadas na mata traz consigo... Não, para a produção de mudas não é necessário mesmo, não, mas para a venda de semente é para o produtor de semente, né? Não para o produtor de mudas. Ah, entendi. Daí fica melhor, né? Porque... não, para o produtor de mudas não, mas para quem vai vender a semente, o produtor de semente ele tem que passar antes da comercialização para as espécies que têm normas de análise definidas, ele precisa testar a qualidade desse lote. Daí vai ajudar a pessoa que está comprando a comprar coisa boa também, né? Agora eu entendi, eu pensei que era mais na parte de produção, quem coleta para plantar a semente. Não, aí não precisa. Alguém mais quer falar, se despedir? Agora que eu vi que a Silvana está aqui, olha só. Tá quietinha. Quietinha demais, ô Silvana. Silvana, né, não se apresentou bem, né, Silvana? Foi responsável pela revisão. Me apresentei lá no chat. Foi a representante do mapa, fiscal aposentado do mapa, foi responsável pela revisão do decreto para as espécies florestais, né, Silvana? Sim, mas com outros colegas do mapa que estão aqui na reunião. Se tornou nossa aliada. Viu, Juliana? Tem o Ellison também, que está aqui quietinho. Ele está... ele está quieto também. Mas é muito bom que vocês estejam aqui nos ouvindo, Juliana, né? Para a gente não falar só para a gente. E, Juliana, seria interessante o Ellison dar uma palavrinha para a gente, não, Ellison? Isso, Ellison. Fique à vontade. Oi, estão me ouvindo? Sim. Oi, Silvana, tudo bom? Tudo, Ellison. Não, então, bom, a gente está aqui com bastante... hoje nós viemos com mais ouvidos, né, do que
do que fala, viemos para observar o que vocês estão discutindo, para ver as demandas, para entender as demandas. E né, eu não quis fazer muitas intervenções porque quis deixar fluir a discussão de vocês, né? A gente já teve algumas discussões aí anteriores com alguns grupos de forma isolada, né? Já esclarecemos algumas coisas, então tem algumas questões aí que vocês discutiram que a gente já andou discutindo com relação ao artigo 50, enfim, com relação ao parágrafo 1º do artigo 1º, mas eu acho produtivo isso, que vocês discutam, exponham, né, reúnam o máximo número de questões, de demandas, né, para que possa fazer um pacote, encaminhar para a gente, e aí sim, aí a gente vai receber isso, absorver, analisar, discutir, e a gente vai depois, obviamente, discutir de forma conjunta, né, com vocês, né, analisando ponto a ponto, como foi feito, de forma muito bem feita na época do trabalho produzido brilhantemente pela Silvana, né, a gente discutindo ponto a ponto todas as demandas de vocês, né, e a gente vai olhar com o nosso olhar também de órgão regulador, entendendo, obviamente, né, as questões de vocês, as preocupações de vocês. A gente sabe, a gente tem consciência de que a IN 17 já tem muitas questões anacrônicas, né? Já tem muitos comandos anacrônicos, muitos comandos que precisam ser revisados. Ela precisa, obviamente, em primeiro lugar, ser atualizada para estar alinhada com o decreto, porque nós atualizamos o decreto e ela ficou para trás, né? Ela ainda está baseada no decreto anterior, então ela precisa ser. Nós temos essas questões ligadas às nativas, né, que a gente sabe que existem esses problemas, que precisam ser revistos. A gente discutiu, inclusive, na última reunião, talvez, né, a questão possa evoluir, inclusive, para desmamar, ou seja, para tirar a questão das nativas de dentro da IN de florestais, que seria IN de produtos florestais, né, de questões mais ligadas a econômicas, e deixar a questão de reflorestamento, de recuperação de áreas, ou seja, as questões mais ligadas às nativas e essas questões ambientais numa outra norma. Assim, é uma possibilidade, né? É uma questão que nós estamos discutindo. Enfim, eu acho que esse momento ainda é um momento de ouvir vocês, de deixar vocês conversarem. A gente fez questão de estar aqui hoje, de participar, né? De estar junto. Se tivesse uma questão, né, muito grande, a gente poderia conversar, intervir, mas eu achei que não foi o caso, né? A gente até fez questões, tanto eu quanto o Bruno fizemos algumas observações pontuais no chat, para não atrapalhar o fluxo de discussão de vocês, e conforme a Juliana mesmo falou, né, assim, vai precisar de bastante reuniões, né, bastante discussões para se chegar, porque é um tema muito complexo. Então eu acho que o objetivo hoje foi cumprido, né, de vocês avançarem na discussão, elaborarem a pauta de vocês para encaminharem, para que a gente possa, num momento adequado, sentar junto para discutir isso tudo. Tá bom? E eu agradeço bastante pelo convite aí. O Iga me mandou o convite. Obrigado, doutor Iga. Foi bastante produtiva a nossa participação, a discussão, e foi bastante produtivo para mim estar participando aqui. Gostei bastante. Obrigado. Obrigada, Elison. Para a gente é sempre muito bom ter vocês do mapa, né, do Ministério, que vocês são que estão, né, por trás de tudo, da fiscalização, da regulamentação. Então é muito importante também ter a visão, né, de vocês, a gente chegar a um ponto comum. E falar no IGA, assim, um outro ponto que a gente não falou nada aqui nessa reunião, mas é um ponto que a gente precisa conversar nas próximas reuniões, é a questão das categorias de certificação, né, para as quais não tem nenhuma regulamentação praticamente. Elas só são citadas na IN, mas se você hoje em dia quiser
criar um pomar de sementes, não tem, assim, como que vai ser criado esse pomar de semente? O que vai ser considerado? Não tem essa regulamentação. Então, isso é uma coisa que também a gente precisa avançar em algum momento. Aí, aguardem as próximas reuniões, que a gente vai convidar o IGA ou algum especialista para trazer isso e ter propostas. Vamos lá, pessoal, está em aberto aqui para uma despedida. Quem quiser se despedir, falar, fique à vontade. Já chegamos já são 5h30, né? Alguém? Não? Então, a gente pode dar por encerrada, né? Essa reunião, agradecer aí a presença de todos e todas, foi ótimo para um início, né, de um debate. Como a gente colocou, a gente não vai esgotar esses assuntos numa reunião. Para a gente chegar e apresentar isso para vocês, a gente passou praticamente um ano inteiro discutindo para chegar nesses pontos, mas a gente acha que é muito necessário a gente estar retomando essa discussão antes da abertura dessa revisão, que esperamos que aconteça logo, mas a gente precisa estar com tudo alinhado, né, antes da revisão, e esperamos muito também que o Ministério ele considere essa possibilidade, né, da gente montar essa comissão nacional com representantes, uma coisa que talvez seja formalizada, oficializada. O comitê está tomando essa iniciativa, mas é uma iniciativa não formalizada, digamos assim, né? Então, seria muito bom que a gente pudesse voltar na época lá do Fratini, né? Que a gente tenha encontros regulares, mas de uma forma, assim, mais oficial. Além, claro, de considerar as comissões estaduais, né? De sementes e mudas, mas que muitas estão ainda desmobilizadas. Bárbara? Pode falar. Não, gente, só para agradecer e despedir. Um abraço a todos. Obrigada, Bárbara. Obrigada pela sua presença, pela presença de todos. Então tá, pessoal, bom final de semana aí e até breve. Feliz Natal, Ano Novo, tudo, e até ano que vem a gente se vê em breve. Isso. Obrigada, Juliana. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigado, Juliana. Foi ótimo. Até mais. Obrigada pela oportunidade, Ju. Até breve. Até breve. Tchau.